Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Vocês aí na escola, em casa, sempre acompanhando, muito obrigado. Para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo, professor Tony. É isso aí, eu sou o Tony, hoje eu serei o seu moderador. Tá? Não vou moderador não, como diz o Jonas, não é nada disso. Olha lá, os caras roubam a piada. Eu roubo a piada. Gente, não esquece, manda o nome do aluno, manda o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa dar os devidos créditos também e a gente poder ter bastante interação aí no chat, beleza? E a gente já começou cedinho com ela, Escola Professor Manuel Tabacou Hidal, da Diretoria Sul 1, sempre presente aí conosco. Temos também a Escola Estadual Maria Judite de Santa Bárbara do Oeste, a professora Viviane, um abraço para a professora Viviane, e também para a PEI Neide Celestina de Oliveira, de Embu Guaçu, o professor JP. Bom dia, JP e seus alunos. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, eu gostaria também de mandar um abraço aí, sempre acompanha as aulas aqui, sempre aí me manda, principalmente no Instagram, manda mensagem, que é o aluno Cauã, isso mesmo, o aluno Cauã aí sempre participando, mandando aí, ele tem um StudyGram, acompanha aí, só falar, é estude com Y, underline, sétimo ano, underline 2021. Tem lá todos os resumos da aula, ele coloca sempre o que acontece aqui na aula, e ele ainda coloca uma ideia legal, ele coloca um quiz, Tony, sempre olha lá. Aí, sim, verdade, eu já pra vi, você muito participar. bacana, Então, muito bom. Olha lá, acompanha o Instagram dele, é sempre importante. Cauã, lá de Ribeirão Preto, sempre aqui participando ajudando da aula. Ajudando a gente, inclusive, ajudando demais. Demais, né? Bacana, uma tarefinha aí no Instagram, super bacana também. E ó, só para terminar, desculpa demorar muito, mas ó, a Eduarda, né, professora Idalina, ela mandou um recado para os alunos, que eu julgo que é importante. Ela fala assim, ó, conto com a participação de vocês aqui e logo mais na escola. Vou estar acompanhando Suzano na escola Jacques Yves Cousteau. É isso aí, então manda aí, participe, faça suas interações aí, manda pra gente aí, pra gente poder comentar aqui também. Isso mesmo, acompanhando na escola ou em casa, a aula tá sempre aqui e nós vamos aí participar com vocês. Na telinha vai aparecer, então é uma aula de retomada, isso mesmo. Essa semana que vem aí nós vamos ter a parte de retomada. Hoje nós vamos falar sobre fração, parte, todo, né? Lembrando sempre a contagem da aula, é uma aula 60, então estamos numa aula de retomada. O que acontece só para você? Se você chegou agora, se você está aí um pouquinho perdido, se você chegar depois, dá uma olhada, é sempre importante revisitar. Nós vamos retomar tanto essa semana quanto semana que vem aí nas aulas, né? Então serão 3 aulas essa semana e 3 na semana que vem, porque infelizmente aí o material demorou para chegar para vocês, né? Atrasou, e para vocês não iniciarem, né? Vocês não começarem a gente iniciar aqui o conteúdo sem vocês aí com o material, então nós vamos fazer uma retomada. E aí a proposta foi o seguinte, eu peguei uma habilidade do segundo bimestre que vai dar início aí à habilidade que vai relacionar o terceiro, link, né? Isso, então esse terceiro bimestre aí vocês vão ver, nós vamos falar então dos números inteiros. E a habilidade que eu estou retomando aqui, que eu estou pegando, vai falar aí um pouquinho sobre a fração. Legal. Então, quer ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, né? Nós estamos falando da habilidade do 7º ano, MA05, né? Então, nós vamos falar sobre fração e seus significados, como parte de inteiro, resultado da divisão, razão, porcentagem, razão entre as partes de um todo, né? E a probabilidade, e no caso aí, algumas operações. Então, nós vamos retomar essa habilidade, nós vamos rever aí esse contexto de algo que a gente já fez. O material, se vocês observarem, está lá no repositório disponível para vocês, está todo o material lá, tudo bonitinho, e aí, por conta disso que nós estamos retomando, porque o material, infelizmente, aí não chegou para vocês, né, Tony? Beleza? É isso aí, a professora Geralda, inclusive, concorda com você, ó, que bom, ainda não tem o material, retomar é muito importante. Isso aí, mesmo, foi a proposta que foi definida aqui, aí eu espero ajudar vocês. A aula de hoje, né, então nós vamos falar aí um pouquinho sobre fração, então nós vamos relembrar uma coisa que foi feita. Vou até pedir aí ajuda tanto para direção, câmera, todo mundo agora, nessa animação que eu tentei aí montar com vocês. Animação, inclusive, com áudio, animação. Tony. Então pode pôr na telinha, diretor, que é o seguinte, né? Então a primeira coisa, eu vou começar com uma fração. Então eu vou lá, ó, digitando ali, ó, fração. Beleza. Então a fração eu coloquei como se fosse o caderno de vocês. Então coloque aí no caderno de vocês, façam as anotações, que nem eu fiz aí no meu caderno. Na telinha pode colocar aqui, então nós vamos para uma primeira definição, que é o seguinte, ó. Então, o ato pelo qual se divide algo
nós podemos definir como fração, né, Tony? Legal. Então, essa é uma primeira definição. Show. Toda vez que eu executo uma divisão, eu estou falando de fração. Vamos para outra? Então, na telinha de vocês vai aparecer outra, que é o seguinte, ó. Então, parcela, né, uma ideia, né, de fração. Então, parcela parte de um todo. Então, a fração também é uma parcela. Ela é parte de algo, né? Legal. Ela relaciona aí com o todo, né? Nós vamos ter essa relação. Vamos para outra? Então, na telinha de vocês vai aparecer outra que é o seguinte, ó. Então, forma de representar uma porção dividida em partes iguais. Uau, muito Outra bom. Tô gostando, relação. Tô aprendendo coisas novas aqui. Vamos lá. Outra ideia, então, é a forma de você representar, né? Você poder como uma porção, né? Não é aquela porção que você pede, né? Mas é uma... você entende? Batatinha. É isso. Beleza? Uma outra definição, vamos embora? Na outra definição vocês vão ver, ó, que então é como representar, né? Representada por dois números inteiros, sendo um numerador e o outro o denominador, né? E aí nós falamos sempre, né? Diferente de zero esse denominador. E aí na telinha, pode deixar na telinha só? Na telinha de vocês, essa é a forma de representar. Então eu tenho o seguinte, né? Vou até colocar uma caneta só para representar isso bonitinho. Então, por exemplo, ó, 3/8, Tony. Então, numerador é essa parte de cima. Chamamos sempre de numerador essa parte de cima. Essa parte de baixo, que vai representar o meu todo, nós chamamos aí de denominador. Então, essa parte de baixo, esse número 8 aí, nós chamamos de denominador. Legal, denominador lembra muito denominar, dar nome, né? Então o denominador, na verdade, ele está especificando qual é o tipo de fração que nós temos, em quantas partes o todo foi dividido. Isso mesmo. No Muito caso bom. aí em 8, né? Como eu coloquei. Você colocou 8 porque você lembrou da pizza. Com certeza. Comida e matemática, né? Isso aí, tudo a sempre ver. juntas. Então, a ideia que nós vamos sempre trabalhar aqui, eu dei algumas definições de frações, e essas definições aí vocês já viram e tal, e aí nós vamos rever uma atividade que foi feita, só que eu vou tentar fazer de uma forma diferente aqui com vocês, né? Para a aula literalmente não ser a mesma. Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte, ó. No material deles lá, se você pegar o volume 2 aí, você vai ter o seguinte, ó. Na matemática, a fração representa a parte de um todo, né? Então você vai representar ali parte de um todo. Então observe a figura abaixo. A figura é um tangram. Ela é representada aí na malha quadriculada. Ela tá toda dividida, quadriculada, toda bonitinha, tal e etc. Aí o que eu fiz, Tony? Eu peguei, como um professor comum, né, digamos assim, fiz no EVA. Fiz aqui uma relação no EVA, vou até pedir. Bom, a gente gosta de EVA, né? A gente... EVA. Então, bom. Eu fiz ela toda no EVA aqui, como vocês podem observar. Se eu observar o tangram, né, se eu olhar, eu vou ter um triângulo. Eu vou mostrar para vocês depois, mas eu vou ter um triângulo aqui, né, Tony? Sim. Então eu tenho esse triângulo, eu tenho um outro triângulo aqui, eu tenho dois triângulos pequenininhos, são esses aqui, ó, Sim. de mesmo tamanho, um quadrado, um triângulo médio, digamos assim, né? Sim. E um paralelogramo aqui. Então, essa figura que vocês estão observando aqui, essa figura, basicamente é o que está aí na telinha de vocês, que é o que vai representar aí a ideia do tangram, né? E no desenho na tela está mais interessante porque está bem coloridinho, né? É. A gente consegue ver as peças bem bacana, né? Muito Isso. bom. Aí o que eu fiz, né? Eu fiz a mesma coisa, só que eu recortei as peças, né, Tony? Então eu fiz todas elas bonitinhas aqui na mesa, vou até pedir para o câmera colocar. Eu dividi todas aqui sempre na forma ali, se vocês observarem, né? Ó. Então eu tenho aqui os dois triângulos, né? Eu tenho aqui os dois triângulos. Eu tenho esses dois triângulos menores, né? Se vocês verem, tem esses dois triângulos aqui. Esse triângulo médio, o quadrado, né? Como eu comentei. E esse paralelogramo, né? Então esse paralelogramo aí é a forma com que eu estou dividindo. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, né? Então, eu tenho a definição nessa figura B, o nome de cada figura, né? Então, esse TG é o triângulo grande, esse TM é um triângulo médio, né? Sim. Esse TP é um triângulo pequeno, e o quadrado ali usa a letra Q, e o paralelogramo eu uso essa letra P, tá, Tony? Show! Beleza? Muito bom. Lembrando que o tangram, né, ele é uma figura quadrada, né? Se vocês observarem, aí existe a forma de você conseguir chegar nesse tangram. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como eu posso representar a parte da fração.
Primeira coisa, né? Indique, né, a fração correspondente a. Ele quer saber esse triângulo grande. Então, eu tenho esse triângulo grandão aqui, né, Tony? Ó, então, eu tenho esse triângulo grandão aqui. E aí, ele quer saber, ó, vou até sobrepor aqui para vocês verem. Então, eu quero saber aqui, ó. Segura aí, Tony. Aí. Então, eu quero saber... meu Deus do céu. Eu quero saber o quanto ele representa, né? O quanto ele representa em relação a todo esse quadrado. Já tem resposta aí no chat? Já tem sim, o pessoal é ligeiro. O que eles estão falando? Eles estão falando aqui, ó, que é 1/4, né? Boa. E também o professor Robson falou que o Tangram é ótimo, né, para explicar sobre figuras geométricas. Subiu um montão aqui agora. Pode falar. O professor Eduardo também falando 1/4. A professora Elisier, 1/4 também. Ó, legal, que bacana, com o nome do aluno aqui, ó. Os alunos do 7º ABC da PEI Souza Leão de Tupã. Um abraço para Tupã, indicando pra gente aqui, ó, 4/16 ou 1/4. Ótimo. Muito bom, ótimo, muito bom, muito bom, ótimo. legal. Ó, o Gabriel também, da professora Márcia, também indicando pra gente aqui, ó, 1/4. Muito bom. Boa. Muito Então, bom. vamos tentar ver se é 1/4 mesmo? Ó. Vamos lá. Vou até, com a sua ajuda. Então, pensa aqui é uma parte, né? Sim. Beleza. Se eu colocar aqui Tem mais outra. 2 partes, E não sobrepõe, né, Jonas? não sobrepõe. Eu vou Não até pegar o sobrepõe. outro triângulo só para E, mostrar. olha aí, não sobrepôs, Ele ó. não sobrepõe. Legal, Só que eu legal. posso movimentar ele para o outro lado. É um quadrado, né, Tony? Sim. Vou Eu vir também, colocar posso ele aqui, vir? ó. Isso aí. Pronto, ó. Então, eu tenho 4 partes, né? Então, eu tenho 4 aqui, ó. Então, 1, 2, 3, E 4 quatro. partes aí. No caso, eu vou ter desse tangram, né? Desse quadrado. Aí, vocês vão observar, vocês vão identificar Legal. essa parte. Pode pôr na telinha só pra gente ver como os professores comentaram. Que foi o seguinte, né? Então, toda vez que eu falo de fração, eu falo de parte todo. Parte é aquilo que eu estou retirando, aquilo que eu quero observar. Que no caso era esse triângulo grande, né? Tanto aí tá em marrom ou em amarelo, que é esses dois que Legal. tá no visual aí. Então, a primeira ideia, como comentaram, eu vou ter 4 partes de 16. Calma que eu já explico essas 4 partes de 16, tá? Ou 1/4 aí, como comentaram. O que é essas 4 partes de 16, né, Tony? Então, eu vou fazer uma coisa que é assim, ó. Eu vou pegar só uma parte, no caso aqui desse triângulo, vou colocar aqui, só para observar que é o seguinte, ó. Então, na mesa aqui, ó, eu coloquei só essa parte do triângulo, né, que vocês estão vendo, esse triângulo grande. Então, eu só tenho uma parte aqui, ó. Uma parte aqui eu tenho. O que eu fiz? Eu cortei outras partes de EVA, Tony, tudo cortadinho, tudo bonitinho para entender. Então, por exemplo, ó, eu cortei um quadrado, ó, que eu consigo sobrepor aqui, ó, um quadrado. Então, aqui cabe 1. Eu consigo colocar outro quadradinho aqui, né, Tony? Ó, Sim. outro quadradinho aqui. Então, coloquei outro. E aí, eu tenho triângulos. Aí, o que eu fiz? Cortei triângulos também, ó. Eu vou tentando formar a mesma peça, né, ó. Então, esse outro triângulo daqui, ele cabe aqui, ó. Legal. Bonitinho. Ele cabe aqui. Outro triângulo, que é desse lado aqui, ó. Esse outro triângulo, ó, os dois são roxos, mas, ó, ele é um pedaço daqui. Então, é como se eu cortasse, colocasse esse aqui. E aí, eu tenho mais 2 triângulos aqui em cima, né? Então, eu tenho aqui, né, Tony? Um triângulo aqui Legal. em cima. Cabe aqui certinho. E outro triângulo aqui em cima. Cabe aqui certinho. Se eu observar aqui, ó que legal. Eu tenho um triângulo grande aqui. Igualzinho, né? Igualzinho, ó. Legal. Igualzinho ao mesmo. Só que eu quero contar em quadradinhos, ó. Então eu tenho 2 quadradinhos. Legal. Se eu juntar aqui, ó, eu tenho outros quadrados, tá vendo, Tony? Eu tenho 4 quadrados. Ah, beleza. Mas quantos quadrados eu tenho ao todo? Vamos lá para o desenho, né? Vamos lá para a imagem, para ver se a gente consegue, ó. Esse um quadradinho aqui, ó, que vocês estão observando, ele cabe nesse tangram, né? Sim. 16 vezes. Mas como que eu enxergo isso 16 vezes? Ó, esse é o quadradinho que estava lá, ó. Ele cabe 1, 2, 3, 4. Legal. Beleza? E na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4. Quer dizer que eu tenho 16, né? Lembrando de área aí, que vocês já viram. Base então, eu vezes tenho... altura, né? Isso. 4 vezes 4. Eu Legal. tenho 16. Então, se eu tenho aqui, ó, 4 quadradinhos de um total de 16,
Pode pôr na telinha para eles, diretor, só para observar. Na telinha, então, vocês vão ver, ó, tem as 4 aqui, né, ó, 4 partes de um total de 16. Pode pôr na tela que é o seguinte, ó. Então, eu posso observar aqui, ó, 4 partes, né? Sim. De um total De 16. de 16. Óbvio, fiz uma simplificação, né? Nós vamos falar mais para frente. É uma fração equivalente. Eu encontro aí 1/4. Para simplificar, o que você fez aí, Jonas? Eu dividi por 4. Ó, fiz o seguinte, ó. Eu dividi aqui. Em cima eu dividi por 4. E o denominador eu fiz a mesma coisa que dividi por 4. Dividiu por 4. 4 por 4 eu encontrei 1. 16 dividido por 4 eu encontro 4 aqui. Não era mais fácil dividir em cima por 4 e embaixo por 8, Jonas? Mas eu não posso, né? Não pode por quê? Eu não posso. Nossa, eu fiquei até na dúvida. Meu, você me mandou agora, eu fiquei na mesma dúvida. Eu falei, que conta louca é Doideira, essa? né? Não pode, né? Ó, Não uma boa pode. relação. Você tem que fazer. O que você faz em cima, você tem que fazer na parte de baixo, o mesmo né? valor, que senão perde, né, essa proporcionalidade que a gente quer manter, né? Mesmo. É isso aí. Ó, uma coisa que é legal aqui, ó, o Emanuel, da professora Márcia, também disse que 1/4 é igual a 25%. Meu, ótimo. Guarda Legal, essas legal. definições. Guardem essas definições, porque agora nesse terceiro bimestre nós vamos falar muito também sobre fração, né? Nós vamos falar aí sobre números inteiros, depois nós vamos falar sobre aí a porcentagem, esse número decimal, que é importante. Aqui, ó, o professor Eduardo falando aqui, ó, que é também chamado de máximo divisor comum. Ele tá falando do Ótimo. 4, né? É. Tem que ser dividido por um divisor comum Isso mesmo. entre os dois, né? E aí a Poderia gente ser usou o máximo. poderia ser dois, né? Podia fazer uma vez, depois outra, né? Isso 2 mesmo. e 2, depois 2 e 2 de novo, né? Isso legal, mesmo. legal. O que é importante aqui que eu estou ressaltando para vocês, que eu quero que vocês entendam, principalmente retomando essa ideia aí da fração, porque nós vamos cair aí nos números negativos posterior. A ideia da fração, nós estamos falando aí no caso de número inteiro e etc., é o quanto a minha parte representa sobre o meu todo. No caso, uma parte das 4 possíveis, né, que nós identificamos aí, beleza? Vamos tentar outra? Pode pôr na telinha? Na telinha aí ele só pede para um pouquinho mais fácil, né? Ele pede o quadrado, né? Esse quadrado, ele tá mais ou menos aqui, né, Tony? Sim, Então ele ali pede o tá meio que quadrado. viradinho, mas é isso aí mesmo. Será que tá torto? Não, tá certo. Tá certo, é o outro quadrado, né? É o outro. isso. Ah, tá certo, tá certo. Então ele Desculpa. pede o quadrado e ele pede esse triângulo médio. Então eu vou até sobrepor a imagem aqui, ó. Quadrado, ele tá aqui. Deixa eu até pegar o quadrado daqui, que é mais fácil. Aqui, ó. O quadrado maior. daqui, isso, ó. Quadrado daqui, ó. Esse quadrado ele tá aqui. Aí ele quer saber. Aí olha o que eu vou fazer. Só para tentar facilitar pra gente enxergar mais fácil. Olha que legal, Tony. Aqui, ó, ele não cabe, tá vendo? Ó? Não cabe, né? É, porque ele não fica certinho no quadrado, ó. A proporção é diferente. Por isso que ele tá virado, né? Isso, ó. Então eu quero saber esse quadrado aqui, o quanto ele cabe. Ó, ele já está dividido aí em 4 triângulos, né? Esse quadrado. E o outro que eu quero, esse triângulo médio. Vou até pegar ele aqui só para sobrepor. Esse triângulo médio aqui. Aí ele quer saber o quantas vezes ele cabe aí. Será que alguém já respondeu? Ainda não. Ainda não? Ainda Tá, não. o que eu tenho que pensar aqui, ó? O quanto dessas partes aqui, ó, pensa no total lá dos quadradinhos, que era 16, né? Quantos quadrados eu consigo formar com esse triângulo e quantos quadrados eu consigo formar com esse quadrado, né? Sim, quadrados de 1 por 1, né? Isso, de uma unidade de medida, legal. Isso mesmo. Quanto será que eu consigo formar aqui nos dois? Eu vou até tentar formar aqui na mesa, já para antecipar, antes que nosso tempo voe, que é o seguinte, ó. Então eu tenho esses dois quadrados, né, Tony? Quer uma ajudinha? Vamos lá. Então vamos só separar Afastar aqui um pouquinho para cá, isso. né? Então vamos lá. Se eu observasse, só eu olhando, né? Eu tenho esses triângulos menorzinhos, como eu comentei com vocês, que eu consigo cortar, ó. Se eu olhar, eu consigo exatamente aqui, ó, sobrepor. Então eu vou tentar montar com esses triângulos aqui, ó. Então eu preciso de 4 triângulos, Tony, para montar esse quadrado, ó. Então eu consigo. E você já falou desses triângulos aí, né? Isso, ó. Se eu olhar, é a mesma figura, né? Ó, se eu olhar Sim. aqui as duas, é a mesma, né? O mesmo formato, tem os dois aqui, o mesmo. Só que aí, eu pego esse triângulo cortado, eu monto 2 quadrados.
2 quadrados. Subiu uma resposta aqui, bem Já, legal. pode falar, pode Ó, falar. o Eduardo Agostinho, lá da professora Idalina, né? Do Jacques Yves Cousteau, né? Eles falaram assim que o quadrado é igual a 2/16avos Ótimo. ou 1/8 do total aí, né? Ótimo, ótimo. Boa Muito ideia. legal, muito então legal. vamos então para o quadrado, antes que suba a resposta do triângulo? Vamos lá. Então, do quadrado, vocês viram que eu consigo formar 2 aqui na mesa. Beleza? Então, eu consigo formar 2 aqui na mesa, tá esse 1 quadrado aqui inteiro. Exatamente. Ok, só que esse 1 quadrado, ó, se eu sobrepor, vou tentar fazer aqui no Tangram, vou até fazer aqui, ó, vou pedir a ajuda do Tony. Legal. Então, esse é o quadrado inteiro, tá, Tony? Por aqui, ó. Esse é um quadrado inteiro, Legal. ok? Esse quadrado inteiro, tá vendo aqui, ó, 2 triângulos. Um quadrado inteiro. 2 triângulos eu formo exatamente, ó, um quadrado inteiro, ok? Legal. Só que eu usei 4 desses, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aí eu consigo fazer 16 de novo, Legal. beleza? Então eu estou usando 2 de um total de 16, não é isso? Sim, Como colocaram na resposta. exatamente. Pode subir a resposta para eles aí? Então eu tenho a seguinte, ó. Então parte todo. A parte, como nós podemos observar, né? Eu tenho 2 quadradinhos, né? Desse menorzinho. Vou até mostrar para vocês, ó. Eu tô fazendo esse quadradinho aqui, né, Tony, ó. Que é esse quadradinho aqui, ó. Eu tô fazendo 2 partes desse, né? De um total de 16, como nós vimos anteriormente. Aí o que que eu tenho? Simplificando, dividindo por 2, né, Tony? Eu vou ter ali 1/8. Então, o que que representa esse quadrado aqui, ó? Ele representa apenas uma parte de 8 possíveis, né? Então, esse quadrado aqui, ele representa uma parte de 8 possíveis. Então, essa é mais ou menos a ideia, né, que nós podemos observar do quadrado. Exato. E a aluna Eduarda Agostinho, de Suzano, lá do Jacques Yves Cousteau. Deu uma travadinha agora, mas aí o Jonas mostrou de novo os quadradinhos, né? Então você pode ver aí beleza. que o esse quadrado equivale a 2 quadradinhos pequenos, né? Isso, E o pessoal isso mesmo. indicou aqui pra gente 12,5%. Nossa, também. ótimo. Muito Melhor, bacana. muito bom. Toda vez que vocês fazem essa divisão é sempre importante. Sim. Agora eu vou fazer do triângulo, né? Então eu tenho um triângulo aqui. Aí um triângulo, ó, se eu observar, ele cabe exatamente um quadrado, né, Tony? Ó, um quadrado aqui bonitinho. E aí ele cabe, como vocês podem ver, 2 triângulos. Então se eu pegar, vou até pedir ajuda aqui pro meu companheiro. Então, Meu comparsa. meu parça aqui. Então se eu observar, Tony, eu tenho um quadrado aqui. E aí você consegue encaixar os outros dois. Como é que encaixa? Aí, meu Deus. é. Foi, agora foi. Aí os 2 triângulos, beleza? Legal. Tá, então vamos pegar essas partes, agora vamos pro Tangram. Um efeito sonoro. Ó, então Monta aqui, aí. ó. Isso, Um aqui e outro aqui, ó. isso. Agora monta o quadrado bonitinho do outro lado agora, o seu triângulo. Aqui. Monta aí, isso. Isso aí, ó. 2 partes, né? Se eu observar, são 2 partes das 16 possíveis, como nós vimos anteriormente. 2/16avos. Isso. Legal. Então vamos subir a respostinha na tela? Pode pôr na telinha? Então, lembrando, parte todo, né? Então a minha parte desse triângulo médio vai ser 2 das Legal. 16 possíveis. Então, de novo, se eu simplificar, que nem eu fiz a simplificação do quadrado ali, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter 1/8. Repara no seguinte. Que legal isso, né? Então, esse triângulo possui a mesma área, né? Proporcional. Exato. Então, os dois aqui, óbvio, são figuras diferentes, né? Então, os dois aqui têm a mesma, né? Então, o triângulo e esse quadrado aqui, ele tem a mesma proporção, né? Ele tem a mesma área comparada ali no Tangram. Exatamente. E o perímetro é diferente. Né? É isso mesmo. Figuras com áreas iguais não necessariamente têm o mesmo perímetro. E Isso. nem mesmo o formato, né? Nem o Como a mesmo gente acabou de formato, provar como agora, nós né? podemos Que bacana. observar. Então, espero aí que vocês tenham gostado. Vou pedir antes para o diretor só colocar a avaliaçãozinha na tela. Então, coloca ali na telinha a avaliação. Pode pôr na tela. Então, avaliem nossa aula. Comentem lá se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É importante revisitar essas atividades. Se você estiver aí na escola, tentem refazer essas atividades. É sempre importante. Sempre lembrando, né, que nós estamos aí retomando. A aula de amanhã também vai ser uma retomada, semana que vem. Nós estamos falando aí sobre fração. Vamos cair aí um pouquinho
sobre os decimais. Hoje nós falamos só sobre essa parte toda. Amanhã tem comida na aula. Uau! Muito bom, muito bom. Então, Gosto, eu amanhã gosto. tem Essa eu não comida. falto por nada, hein? Essa não, né? Eita, vou vir até de garfo e faca amanhã. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nas nossas redes sociais, Jonas Almeida 89, pro.tony.mate. Exato. Isso aí, então acompanhem nas nossas redes sociais. Isso, ó, Jonas Almeida 89 e pro.tony.mate também aí. Exatamente. É os nossos canais. Mandem lá, tirem foto da aula. Vocês que estão aí na escola, né, que é sempre importante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né, É Tony? isso aí, não esqueça de colocar a hashtag eu no CMSP. Boa, isso Muito mesmo. bom, vai ser bacana também. Gente, muito obrigado, essa aula foi especial, porque vocês são especiais, eu sempre repito isso, porque é verdade, vocês brilham, um cheiro, bons estudos, até a próxima.